Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridos amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que iniciamos agora, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Hoje iremos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre os amigos espirituais, né? Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou espíritos simpáticos, não é? Mas, antes de nós iniciarmos, queríamos avisar que hoje, excepcionalmente, o nosso programa é gravado. Então, não teremos como interagir com os nossos ouvintes, né? Aquelas pessoas que estiverem ouvindo e assistindo ao nosso programa quando ele for levado ao ar nesta sexta-feira. Mas, como nós sempre fazemos, vamos orar, porque aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, nós temos por hábito iniciar sempre as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanharem esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que sabemos estarem aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais um programa Estudando a Codificação Espírita. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, em nome de Jesus e de todos os espíritos amigos que conduzem a Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Bem, como nós falamos, né, no início do nosso programa, nós iremos dar sequência hoje ao estudo dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E vamos começar o nosso estudo desta tarde pela pergunta de número 513. E a pergunta de 513 diz o seguinte: agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Ou seja, será que eles têm uma missão? E aí os amigos espirituais responderam a Kardec: às vezes podem ter uma missão temporária, mas, em geral, são apenas solicitados pela similitude de pensamentos e de sentimentos, no bem como no mal.
Ou seja, nós teremos ao nosso lado espíritos simpáticos que irão nos influenciar, né, de acordo com a nossa sintonia. Ou seja, aqueles a quem nós formos simpáticos, sejam bons espíritos ou maus espíritos, estarão ao nosso lado por uma questão de sintonia. É a mesma coisa que acontece conosco encarnados, né? Nós vamos nos aproximar daquelas pessoas por quem nós temos simpatia, por quem nós temos, com quem nós temos afinidade de interesses. E no plano espiritual acontece a mesma coisa. Os espíritos, os quais nós iremos atrair para nosso raio de ação, são aqueles que sentem simpatia pelas nossas atitudes, sejam elas boas ou más, né? E aí nós temos a pergunta 513A. Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim. O homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Exatamente. Exatamente. Né? Mesmo aquelas pessoas que, diante da sociedade, têm um comportamento completamente irregular, são pessoas que têm amigos, né? Têm conhecidos, têm amigos, tem aquelas pessoas com as quais se dão muito bem e pessoas que se afinizam com esse tipo de comportamento, né? Então, sempre existirão espíritos simpáticos que serão atraídos para junto de nós pelos nossos hábitos, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de ser, que serão simpáticos à nossa forma de viver, né? Vejamos, então, o que nos dizem aqui os amigos de Djalma Santos e Ana Maria Espranja nesse livro aqui, Estudando o Livro dos Espíritos. Qual o comentário que eles fazem a respeito dessa pergunta 513? A maioria deles, a pergunta é: os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? E a resposta, o comentário que eles fazem: a maioria deles permanece ao nosso lado durante toda a nossa vida na Terra em cumprimento de missão. Mas existem aqueles que se aproximam de nós atraídos pelo que estamos fazendo ou através dos nossos pendores e tendências, e se afinam com os deles, formando assim uma família, né? Uma família carnal que, com o tempo, transforma-se em família espiritual. Aqui, quando os nossos amigos dizem a maioria permanece ao nosso lado durante toda a nossa vida na Terra, isso depende muito, né? Por quê? Porque se eu tenho um determinado comportamento durante a minha vida material e depois eu atraio um certo tipo de espíritos, né, que serão simpáticos ao meu modo de ser, mas se eu mudar a minha maneira de viver, eles não terão mais interesse em ficar ao meu lado, né? Então eu vou atrair um novo tipo de espírito que terá simpatia por aquilo que eu faço, né? Então, efetivamente, não temos assim uma missão que duraria a vida inteira. Eles chegarão ao nosso lado, de alguma forma, por esta simpatia, enquanto os nossos interesses forem similares, ok? Vamos agora, então, à pergunta de número 514. E nessa pergunta, Kardec se dirige aos amigos espirituais com a seguinte interrogação: os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Ou seja, seriam sinônimos, né? O mesmo espírito, os espíritos familiares, né, são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Olha, gente, o espírito familiar, como eles colocam muito bem aqui, é o amigo da casa, né? Aquele que está ali cuidando, né? Esse espírito familiar pode ser alguém que efetivamente tenha reencarnado na mesma época que você,
O familiar pode ser um pai, uma mãe, um irmão, né? Um avô, uma avó, um familiar, não é? Então, ela vai tentar, de alguma forma, nós vemos muito isso na literatura espírita, nos orientar, nos amparar, nos auxiliar na nossa caminhada terrena. Não necessariamente será simpático aquilo que nós fazemos, né? O espírito simpático é basicamente aquele que se identifica com o que nós fazemos, que se aproxima de nós por sintonia, por simpatizar com o nosso comportamento, né? Então, ele diz aqui que existem muitas gradações na proteção e na simpatia, claro. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa, né? Então, aqui ele diz espíritos familiares, né? Espíritos simpáticos e espíritos protetores. Então, eu poderia colocar uma certa divisão, né? Por exemplo, ao espírito familiar, eu chamaria aqueles que tiveram alguma ligação conosco, né? Ou nesta vida, em alguma outra vida pretérita, e ainda continuam ao nosso lado, tentando nos orientar, nos ajudar na nossa caminhada. Os espíritos, como ele diz aqui, os espíritos simpáticos, como eu já falei, são aqueles com quem nós temos afinidade de interesses, né? Estão ao nosso lado porque simpatizam com a nossa maneira de ser e de agir. E os espíritos protetores, eu diria que é o nosso guia espiritual, né? O nosso guia espiritual, aquele companheiro que está sempre ao nosso lado, embora algumas vezes até se afaste de nós em virtude do nosso mau comportamento, em virtude de nós não aceitarmos, não acatarmos as suas orientações para o bem, né? E aqui temos uma explicação de Kardec que diz o seguinte: das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode deduzir-se o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É o nosso guia espiritual, né? É sempre de uma natureza superior à do protegido, sim. É sempre mais evoluído do que nós. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-los na medida do seu poder. Frequentemente, bastante limitado esse poder, né? São bons, mas às vezes são pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com a permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias, ou seja, se eu mudo a minha maneira de ser, se eu mudo os meus interesses, os espíritos que me são simpáticos também vão mudar, né? O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de o desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão, né? Ou seja, nenhum espírito tem a missão de nos perturbar, de nos obsidiar. Se ele faz isso, ele faz por seu livre arbítrio. Sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontra. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. Exatamente, isso aqui é muito interessante, né? Porque de nós depende o acesso menor ou maior que um espírito menos feliz queira exercer sobre nós. Se ele vem, né, nos induzir, né, nos sugerir alguma ideia menos feliz, né, alguma ideia menos feliz, e nós estivermos atentos, nós vamos logo repelir
essa ideia, porque saberemos que não é ideia nossa, né? Que não é nada que tenha surgido na nossa cabeça. Por exemplo, se eu não tenho a menor inclinação para beber ou a menor inclinação para fumar, se me vier à mente a ideia de tomar uma bebida alcoólica ou de fumar alguma coisa, é obviamente que eu vou identificar de imediato que aquela ideia não é minha e vou repeli-la, né? Então, os espíritos que desejam, de alguma forma, né, nos causar algum transtorno, alguma perturbação, eles irão conseguir isso dependendo da forma como nós aceitarmos essas intuições, né? Se nós gostarmos da ideia e agasalharmos dentro de nós aquela ideia, será mais fácil para ele nos influenciar. Porém, se nós imediatamente repelirmos a ideia, ele vai ter dificuldades em nos influenciar a fazer determinadas coisas que nós não queremos fazer. Ou seja, o controle está sempre em nossas mãos, né? Ninguém é fantoche diante de espíritos menos felizes. O controle final está sempre em nossas mãos. Vejamos, então, o comentário aqui do Djalma e da Ana Maria a respeito dessa pergunta 514, né? De um modo geral, sim, pois fazem parte de um número elevado de espíritos benfeitores que assessoram o homem aqui na Terra. Mas ocorre também a inclusão de entidades simpáticas ao nosso trabalho que, atraídas pelos mesmos propósitos de elevação, juntam-se a nós durante longo tempo, ajudando-nos a caminhar com mais segurança e facilidade. É, enfim, aquilo, né, que Kardec muito bem colocou no seu comentário, né, no seu comentário a essa pergunta 514, né? Então, o melhor comentário que nós temos a respeito desta temática está justamente no comentário que Kardec faz a esta pergunta de número 514. Ok? Bom, vamos agora à pergunta de número 515, né? Pergunta 515. O que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho, né? Olha que interessante. Que se deve pensar, né, dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho. Algumas pessoas exercem um efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos de que se servem outros maus espíritos para melhor subjugarem as suas vítimas. Deus pode permiti-lo para nos experimentar. Olha que pergunta interessante que nós temos aqui, nessa pergunta de número 515, né? Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho. Isso é muito interessante, né? Porque nós vemos isso com muita frequência, né? São que as pessoas começam a chamar, às vezes, de má influência, como é que se diz, más companhias, aquela coisa assim, né? Às vezes, chegam pessoas à nossa vida, né? Que nos envolvem, às vezes, de uma tal maneira que nós acabamos fazendo, graças à influência delas, né? Que nós, obviamente, aceitamos e agasalhamos, coisas boas ou coisas ruins, dependendo da nossa afinidade. Se são coisas ruins, muito provavelmente são espíritos menos felizes
que não têm grande simpatia por nós, que querem, de alguma forma, nos prejudicar e que, então, vão intuir estas pessoas de caráter um pouco duvidoso para que elas se aproximem de nós, nos envolvam, né? Criem uma certa amizade conosco e, a partir daí, comecem a nos influenciar a fazer coisas menos agradáveis, né? Menos corretas. Eu diria que poderia ser o caso, né? Quando as pessoas começam, por exemplo, né? Jovens, sobretudo, a se envolver com o consumo de drogas ilícitas, né? Com o consumo de drogas ilícitas. Muitas vezes, o jovem pode não ter, né, esse vício, porém vai em uma festa, alguma coisa assim, ou um colega de escola que usa ou até que distribui drogas, se aproxima dele, começa a envolvê-lo numa falsa amizade, até que o faz experimentar a droga, não é? E faz com que ele comece a ser também um usuário. Essa pessoa pode muito bem ter sido instrumento de um espírito desencarnado que tinha algum tipo de diferença conosco e que vai se utilizar dele, né, dele para justamente nos levar ao vício. Por outro lado, os espíritos bondosos também, muitas vezes, vão se utilizar de uma boa pessoa para nos trazer, né, boas mensagens, boas orientações, bons conselhos, né? Nos dar um certo amparo e conforto em determinados momentos infelizes de nossa vida, né? Então, pode acontecer também. Às vezes, uma pessoa com quem você não tenha muita intimidade, que você pode conhecer apenas de uma maneira superficial, eventualmente, em determinada ocasião, em que você talvez esteja muito carente, né? Muito carente de algum tipo de escuta, de apoio, né? Um ombro amigo, que seja, essa pessoa pode acabar sendo intuída pelos amigos do plano espiritual para se aproximar de você, né? E dessa forma permitir, né, que você seja, ou seja, permitindo que ele seja instrumento da espiritualidade superior para lhe trazer uma palavra de conforto, né? Não necessariamente necessita ser alguém com quem você tenha grande intimidade. Algumas vezes, até você só conhece, nesse período da pandemia, nós tivemos muito isso, né? Uma pessoa com quem você estabeleceu um vínculo de amizade apenas pela internet. Na pandemia aconteceu muito isso, muitos grupos, né, de WhatsApp foram criados e tudo mais, e pela conversa, pelo que você faz, né, ali no seu grupo de WhatsApp, criou, né, para esta pessoa uma certa confiança para conversar com você. E ela pode te buscar, muitas vezes, no privado, para conversar, falar de algum problema que esteja vivenciando, e você pode vir a ser instrumento da espiritualidade superior para falar com essa pessoa, para dar a ela os conselhos que a espiritualidade gostaria de transmitir, mas que ela não consegue captar sozinha. Então, precisa da ajuda de um encarnado, que obviamente será o médium, né? Para que esse encarnado médium possa receber, né, a intuição do plano espiritual e transmitir oralmente para aquela pessoa. Ou seja, os amigos espirituais usam, né, de encarnados, muitas vezes, tanto, né, os amigos espirituais não, os espíritos, porque podem ser espíritos menos felizes também, podem se utilizar de encarnados para conseguir o seu objetivo, né? Na influenciação de pessoas, até mesmo de instituições, né? Por exemplo, numa casa espírita, se um espírito, né, se um grupo de espíritos normalmente deseja levar uma casa espírita à bancarrota, né, a casa espírita a fechar, eles podem encaminhar determinadas pessoas para frequentarem,
né, frequentarem essa casa e, com o tempo, se tornarem pessoas de alguma certa influência dentro da casa. Às vezes, pode demorar décadas. Recentemente, em nosso programa, Estudando com os Clássicos, né, Aprendendo com os Clássicos, às segundas-feiras, às 17 horas, nós estamos lendo, né, estudando o livro Aconteceu na Casa Espírita. E ali é demonstrado que um grupo de espíritos menos felizes estava tentando a destruição de uma casa espírita há 40 anos. Há 40 anos. Então, nós vemos com isso que, às vezes, a perseguição das trevas para apagar um ponto de luz, ela pode demorar muito tempo. É por isso que é tão importante que nós mantenhamos sempre vigilância, né? Que nós busquemos sempre orar e vigiar e viver efetivamente o Evangelho do Cristo, os postulados da doutrina espírita, sobretudo dentro da nossa casa espírita, que é o templo da nossa fé. Porque sempre que nós nos comportarmos de maneira inconveniente, né? Em desacordo com aquilo que nós vemos na doutrina do Cristo e na doutrina dos Espíritos, nós estaremos abrindo brechas para a invasão desses espíritos menos felizes na nossa casa espírita e em todos os quadrantes da nossa vida, né? Mas isso é bastante patente. É bastante patente. Algumas pessoas têm a ilusão de achar não tem importância o que eu diga, o que eu faça, como eu me comporte dentro da casa espírita, porque nós temos os protetores da casa, os mentores da casa, que nos protegem de tudo. Não é assim. Não é assim. Os amigos espirituais, os protetores, os mentores da casa, realmente eles erguem uma barreira fluídica, né, de proteção para a casa. Mas, se os próprios trabalhadores e frequentadores da casa, pelo seu mau comportamento, pela sua maneira de ser, por apreciarem briguinhas, desentendimentos, disputas por cargos, por posições, não é? Se alimentarem a maledicência, o disse-me-disse negativo dentro da casa espírita, estas pessoas são aquelas que irão arrombar as portas da casa espírita para a penetração de espíritos menos felizes, né? Para a invasão de espíritos menos felizes. Conhecemos um caso de uma casa que há muitos anos vem sofrendo esse tipo de assédio e que, em reuniões mediúnicas de apoio à casa, foi demonstrado, foi dito, um espírito menos feliz que se apresentou, que dentro da casa eles estavam em abundância, em todos os lugares. Em todos os lugares eles estavam. Por quê? Porque os trabalhadores e frequentadores permitiram, com o seu comportamento, que isso acontecesse. Em outra ocasião, inclusive, um outro espírito que estava atuando dentro desta casa revelou que estava trabalhando na destruição daquela casa há muitas décadas e que havia enviado espíritos encarnados, né, que se afinizavam com ele, com o seu ideal, de alguma forma, para frequentar aquela casa. Então, aquelas pessoas que costumam dizer na casa espírita, eu tenho 20 anos de casa, eu tenho 30 anos de casa, eu tenho 40 anos de casa, e não se comportam como verdadeiros espíritas cristãos, são pessoas que fomentam a discórdia, que fomentam o desentendimento, a cisão dentro da casa espírita, podem perfeitamente ser um destes instrumentos das trevas para a destruição da casa. E não importa quantos anos essa casa tenha, né? Ela pode estar ali aberta há muitos anos, mas há muitos anos está agindo erradamente, né? E pode há muitos anos não estar agindo sob a égide dos bons espíritos, entendeu? Então, ou pelo menos não somente, né, sob a égide dos bons espíritos. É por isso que é tão importante que nós tenhamos todo o cuidado com a forma
como nós vivemos dentro da nossa casa espírita e fora dela também, né? Mas dentro do tempo da nossa fé é muito importante que nós busquemos ser o melhor possível, que nós busquemos identificar as nossas más tendências, que nós busquemos, sobretudo, domar as nossas más tendências. Porque somente com essa vigilância constante sobre o nosso comportamento, sobre os nossos vícios, sobre as nossas tendências menos felizes, e uma vez vigilantes, né, observadores, nós eliminarmos essas más tendências, é que nós conseguiremos não ser agentes das trevas para colaborar com a destruição da nossa própria casa espírita. Okay? Bom, vejamos então qual é o comentário do Djalma e da Ana Maria a respeito desta pergunta de número 515, né? Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho. E o comentário deles é o seguinte, né? Na realidade, é o exercício puro da caridade fraternal que rende dividendos espirituais aqui na Terra e no além, estruturando laços de amizade e fraternidade para o resto da vida, rompendo muitas vezes com algemas do ódio, rancor e ressentimento com duração de anos. Aqueles que se ligam com o propósito de encaminhar para o mal certamente terão que ajustar contas com a própria consciência, que, em síntese, é a cobradora implacável de nossas faltas junto aos nossos semelhantes. Vamos reler. A pergunta é: que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? O comentário do Djalma Santos e da Ana Maria é o seguinte: na realidade, é o exercício puro da caridade fraternal que rende dividendos espirituais aqui na Terra e no além. É o exercício da caridade fraternal, naturalmente, se esses espíritos estiverem trabalhando para nos levar ao bom caminho, para nos manter no bom caminho, né? Estruturando laços de amizade e fraternidade para o resto da vida, né? E isso estamos falando dos espíritos que nos influenciam para o bem, rompendo muitas vezes com algemas do ódio, rancor e ressentimento com duração de anos, né? Então, esses espíritos podem vir, né, e ficar ao nosso lado, nos auxiliando a seguir o caminho do bem, a justamente fazer a coisa certa desta vez e, dessa forma, nos ajudando a romper com erros que já vêm sendo cometidos há muito tempo, né? Agora, aqueles que se ligam com o propósito de encaminhar para o mal, né, certamente terão que ajustar contas com a própria consciência, que, em síntese, é a cobradora implacável de nossas faltas junto aos nossos semelhantes. Exatamente, né, gente? Nós sabemos que a cada um será dado segundo suas obras, né? A cada um será dado segundo suas obras. Se eu trabalho no bem, eu estou plantando o bem, eu vou colher o bem. Se eu trabalho para o mal, eu estou plantando o mal, vou colher o mal e vou ter que prestar contas do mal que eu tiver feito. Da mesma forma como eu serei sempre recompensado pelo mal do qual eu seja também, pelo bem do qual eu seja também responsável, né? Então, se eu fizer coisas boas, eu sempre serei recompensado por Deus. Da mesma forma que se eu fizer coisas ruins, eu terei que prestar contas a Deus, né? Nada fica sem a respectiva reação, né? Toda ação gera uma reação, né? E é o que nós vemos, né, na lei de causa e efeito. Tudo aquilo, todo efeito tem uma causa.
E se a causa é positiva, o efeito é positivo também. Ou se a causa, né, é negativa, o efeito também é negativo, né? Cabe a nós decidir, né, que tipo de atitudes queremos tomar em nossas vidas, que tipo de plantio devemos fazer em nossas vidas, porque com certeza, conforme nos disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras, né? Isso é uma pura verdade. Temos agora a pergunta de número 516, né? Que é a seguinte: nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Olha que interessante. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? E olha a resposta dos amigos espirituais. Isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Ou seja, o nosso amigo espiritual, né? Nosso amigo espiritual encarnar, né? Para nos ajudar de alguma forma na nossa caminhada, não é uma coisa impossível. É bastante interessante essa pergunta, né? E, sobretudo, a resposta que os amigos espirituais dão a Kardec, né? Muito interessante. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? E eles dizem, isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados. Ou seja, é aquilo que nós já vimos, né? Anteriormente, numa outra pergunta. Aquilo que o espírito desencarnado não consegue realizar, né? Em virtude da sua condição de espírito desencarnado, ele vai buscar um espírito simpático encarnado, o qual possa ser influenciado por ele para fazer aquilo que ele, como desencarnado, não pode fazer diretamente. Então, ele vai usar um intermediário, né? Um intermediário para a realização daquele seu objetivo, ok? Vamos ver, então, agora o que nos dizem, né, o Djalma Santos e a Ana Maria a respeito dessa pergunta de número 516, né? Pergunta de número 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanharem na vida? Os amigos espirituais responderam que isso às vezes acontece. Porém, o que mais frequentemente acontece é que esses espíritos, né, encarreguem espíritos encarnados de fazerem essa tarefa, né? E aí o comentário deles é o seguinte: muitas vezes isso ocorre no seio de muitas famílias, em que o anjo protetor, ou amigo espiritual, reencarna no mesmo grupo familiar, para que, estando mais perto, possa dar a segurança necessária ao seu protegido. E quando isso acontece, é fácil verificar o cuidado que determinada pessoa tem pela outra, desvelando-se em mil preocupações, no sentido único de proteger, amparar e minimizar as dores do tutelado, né? E nós vimos isso, né? Vemos isso com uma certa frequência. Às vezes, na mesma família, né? Às vezes, numa mesma família, você tem aquele filho que será o grande amigo dos pais, né? Que será aquele grande estimulador dos pais, o grande companheiro, o grande protetor dos pais. Ou, às vezes, também, você tem em uma família um irmão, né?
O irmão que terá uma imensa afinidade com outro irmão, e será aquele irmão centrado, aquele irmão bem direcionado, né, com a cabeça bastante no lugar, e que será aquele esteio, né? Será aquele grande amigo, né, aquele ídolo, vamos dizer assim, muitas vezes, do irmão mais novo. Pode acontecer também ao contrário, que o irmão mais novo exerça essa influência positiva sobre o irmão, né, sobre o irmão mais velho. Aí nós diríamos, por exemplo, que o espírito reencarnou com uma determinada missão, mas que, de alguma maneira, né, ele está não seguindo, não parecendo seguir muito bem o seu planejamento reencarnatório. Então, pode, de alguma forma, né, a espiritualidade determinar que um espírito simpático, um espírito amigo, né, reencarne na mesma família como o irmão, ou às vezes até que chegue, né, como um irmão adotivo e passe a exercer uma grande influência positiva dentro desta família ou simplesmente para este espírito que não está seguindo muito bem as orientações, né, do seu planejamento espiritual. Isso é muito interessante e é muito comum de verificar. De outra forma, também pode acontecer que o espírito realmente não muito centrado receba a oportunidade de reencarnar em uma família bastante estruturada, para que com aqueles ensinamentos, para que com aquela educação que lhe será ministrada, ele tenha maior facilidade de trilhar o caminho do bem, né? Então, às vezes, você tem aquele espírito meio complicado que renasce numa família onde todo mundo é certinho, onde todo mundo faz as coisas todas direitinhas, mas ele é aquele problema de sempre, né? Então, é uma oportunidade que Deus está dando àquele espírito de encarnar, né, naquela família para poder realmente seguir, né, o caminho do bem, para ter maiores chances, talvez, de não fracassar na sua tarefa evolutiva, né? Não perder, mais uma vez, a oportunidade daquela reencarnação. Na verdade, meus irmãos, tudo que ocorre tem uma razão de ser, né? E a doutrina espírita é fascinante por causa disso, porque ela nos explica tudo, né? Ela nos explica a razão de todas as coisas que acontecem, né? Nada acontece por acaso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem um fim útil, né? Então, todas as circunstâncias da nossa existência têm uma razão de ser. Nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber a mensagem, o recado, muitas vezes, que Deus está nos mandando através de determinada situação, né? E somente o estudo constante da doutrina espírita, o conhecimento espírita, vai nos descortinando essas grandes verdades, né? É por isso que eu acho, considero e sempre digo que a doutrina espírita é luz em nossas vidas. A doutrina espírita vem iluminar as nossas vidas, os nossos caminhos e nos mostrar exatamente aquilo que nós precisamos ver, né? Nos mostrar a razão de tudo que acontece, que tudo está certo, que tudo acontece pela vontade de Deus e que tudo acontece para o nosso bem maior e o nosso crescimento espiritual, ok? Bom, meus queridos, vamos ficando por aqui, encerrando o nosso programa da tarde de hoje, esperando que vocês tenham gostado, apreciado bastante o nosso estudo e que possam estar conosco aqui na próxima semana para mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Uma boa tarde para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.